Interação Podcast começando. Olha, seja muito bem-vindo. Você que está aí do outro lado, já faz a lição de casa. Se inscreva, ativa o sininho para receber notificação dos próximos episódios. Já deixa like, compartilha para o pessoal poder vir acompanhar. Hoje a gente vai falar sobre terapias, traumas, MDR. Foi inclusive um tratamento que eu fiz agora no final de semana. É muito importante. Eu já vou explicar o porquê de eu ter feito isso, porque antes eu quero agradecer aos meus patrocinadores. Enquanto isso, você vai compartilhando. Eu quero agradecer muito ao presidente dos 5 comerciários, Mogi das Cruzes, Suzano, Biritiba, Mirim, Salesópolis e Guararema, o senhor Jair Mafra, que faz um trabalho importantíssimo junto aos trabalhadores há muitos anos e levanta uma bandeira importantíssima da violência contra a mulher. A gente tem visto como aumentou o número de casos de feminicídio. O Brasil acho que está entre os 5 países que mais matam mulheres no mundo, então a gente precisa ter uma atenção especial, tem que meter o bedelho sim em briga de marido e mulher. Se você está vivendo alguma situação de abuso, de agressão, olha, denuncie, porque a agressão começa, gente, numa palavra, numa proibição, numa forma como ele diminui você, o controle, a manipulação. Fique atenta, denuncie. Para mais informações, o site do Sim Comércio está aí na tela. Mandar um beijo especial também para o pessoal da Embalicho. Para você que já é inscrito do canal, me acompanha nas redes sociais, sabe que a Embalicho está presente na minha rotina de limpeza em casa. A Embalicho é uma das marcas, olha, eu sou apaixonada. Sabe por quê? Tem diversos modelos de saco para lixo. Você tem linha PET, tem para bebê, para você jogar a fraldinha ali perfumadinho, ó, elimina o mau cheiro. Tem para carro. Tem a linha reforçado para você que tem hotel, para você que tem restaurante ou uma família grande, você fazer o descarte de um lixo mais denso. Tem a linha reforçada, tem a linha oceano feita com materiais plásticos retirados do oceano. E tem também uma que eu amo de paixão, inclusive acho que é a que eu mais uso, que é bloqueador de odores com alça. A alcinha te facilita na hora de fazer o descarte, porque você puxou a alcinha, já fechou o lixo, se leva com a maior praticidade e segurança para o descarte. E quando a gente vai tirar o lixo, a gente fica aquele mau cheiro no ambiente. O bloqueador de odores, ele elimina esse mau cheiro e deixa um aroma de lavanda, ou seja, você não vai mais levar o seu lixo e deixar o ambiente com mau cheiro. A Embalicho está presente nos maiores e melhores atacados do país e você sabe, né? Saco de lixo tem nome, Embalicho. @Embalicho para você conhecer mais da Embalicho, tá? Agradecer o pessoal da Pepper Blend também, para você que é novo no canal, ainda não conhece a Pepper Blend, é uma das maiores empresas do setor alimentício voltada ao mercado adulto. Na Pepper Blend você encontra tudo e mais um bocadinho do que você precisa para trazer muito mais sabor e diversão na hora da relação. E eles estão fazendo maior sucesso com a linha nova que eles estão aí no mercado, que é a linha Mo. A linha Mo, que é a molhada, ela traz aí, olha, linha de autocuidado, tem mousse para você passar no corpo e hidratar após banho com um aroma e sabor de framboesa, tem Sérum 7-1 e uma das funções que eu mais adoro é que ele ajuda a remover as manchas, né? Então reduz as manchas em um curto espaço de tempo. Tem firmador, tem os géis de banho para região íntima. E o casalzinho do momento, que é o casal que tá estourando, que é o Moiomozão. Ambos têm maca peruana, aumenta a libido, tem mais colágeno, fibras, olha, literalmente uma revoada. Fora tantos outros produtos que você pode comprar também e usar aí com o seu parceiro, com o seu love, não é verdade? Sou pepperblend.com.br, tem evento essa semana, eu tô indo para lá, dia 13, em São Paulo, me esperem, depois eu vou contar como é que foi. E eu quero trazer uma novidade também da Garcia Seguros e Consórcio. É uma campanha, eles mandaram para mim agora, que se chama Ademi Kids. Bom, para você que é pai e mãe, sabe como é difícil, gente, fazer uma reserva de dinheiro. Nos dias de hoje, com tudo caro, a gente sabe que tá difícil fazer aquele pezinho de meia. Pois é, essa campanha Ademi Kids, ela foi criada justamente para você que é pai, poder garantir um melhor futuro para os seus filhos. Aí com mais propósito e, claro, gente, com inteligência. Essa campanha da Ademi Kids, você começa com R$270 por mês, você faz ali esse seu planejamento, você tem acesso a uma carta de 80 mil. E quando
essa carta ela for contemplada, olha o que você pode fazer. Você pode comprar um bem, você pode vender essa carta e lucrar com em torno de 30% a 35%, ou você também pode seguir até o final do plano, lá pagando a sua mensalidade e resgatar esse valor todinho corrigido. É literalmente um jeito inteligente que você tem aí de construir o futuro do seu filho. E claro, né, gente, sempre com muito planejamento e desde agora. Ó, eles mandaram aqui até um cupom para você que é inscrito do canal, para você poder ter aí, ó, um acesso exclusivo. Sabe como que funciona? Você vai fazer o seguinte, você vai entrar em contato com a Garcia Corretora de Seguros, que é a Garcia Seguros e Consórcio, tá aí a Garcia Corretora, acho que é isso que tá no Instagram, não sei, tá aí na tela. Você pode informar o meu cupom Tamara Kids, e aí você pode ter acesso a uma aula exclusiva, onde você pode garantir o futuro do seu filho com muito mais sabedoria e planejamento. E ó, brilha prosperidade para você que sabe planejar bem o seu futuro. Você sabe que a gente brilha prosperidade, não é verdade? Bom, vamos falar agora sobre terapias, vamos falar sobre traumas. Eu relutei em falar isso na semana passada, fiquei off uns dias, inclusive das minhas redes sociais, porque eu venho de um trauma emocional, inclusive. Eu tive recentemente, hoje, vamos colocar quarta-feira, hoje está fazendo 3 semanas que a Mel veio a óbito. A Mel, para quem não sabe, é uma pastorzinha, uma cachorrinha minha, 19 anos. Ela passou um ano até que tanto quanto complicado, para dizer bem a verdade, porque nós mudamos recentemente no começo do ano e ela sofreu 2 AVCs, conseguiu se recuperar super bem, não ficou nenhuma sequela, voltou a brincar, correr, pular, latir, e aí agora no finalzinho do mês de novembro, começo de novembro ela começou a ficar ruinzinha, nós fizemos algumas cirurgias para remover alguns dentes, e aí ela começou com uma onda de vômito, nada parava no estômago, o veterinário descobriu através de exame que ela estava ali com um problema muito sério no rim, a creatinina muito alta, fígado já começando a ficar afetado e a gente tentando fazer o que a gente sabe fazer, né, gente, com muito amor e fé, tentar proporcionar mais um tempo de vida saudável para os nossos pets. Para você que é mãe e pai de pets, sabe o quanto a gente se entrega de verdade, né? Para mim é como filhos. Eu cuido com todo amor e carinho. Infelizmente ela não resistiu e morreu no meu colo. A forma como eu passei, porque eu fiquei 1 mês presa em casa, eu não saí, eu não trabalhei, eu fiquei literalmente cuidando da minha cachorra. Ela morreu nos meus braços. Vê-la morrendo, vê-la ali no desespero de respirar e se desligando, foi algo que me cortou a alma. E eu tô segurando para eu não chorar aqui. Eu achei que eu não fosse chorar, mas ainda tá pegando. E justamente por eu passar por umas situações, coincidentemente eu falo muito em destino, em acaso, eu conheci uma psicóloga, psicoterapeuta, e neuropsicóloga, porque a gente ainda faz cabelo no mesmo lugar, porque a gente faz mega lá na Viviane Fernandes, Vivi, um beijo. E comentando, a gente fez uma terapia chamada EMDR. Se eu não me engano, se eu estiver errado, ela vai me corrigir daqui a pouco. Trabalha com a questão emocional, trazendo esses traumas através de lembranças, para você poder trabalhar isso, entender, se desprender daquela dor, enfim. E nós fizemos no sábado retrasado, onde eu tinha acabado de ter um momento muito surreal na minha vida. Eu comentei na semana passada no podcast, se você assistiu, você deve ter visto, que eu meio que na hora de acordar, beijei todas as minhas crianças e virei de lado e beijei a Mel, passei a mão na Mel, brinquei com a Mel, levantei, fui orar, ela não estava mais lá. Eu entrei assim num choque tão grande que eu comecei a procurar minha cachorra por toda a casa. Essa terapia me ajudou bastante. Eu tinha feito barra de axis, que eu acho que já deve ter me dado um certo auxílio até para eu poder voltar às minhas atividades, mas fazer o EMDR para mim foi uma coisa muito boa, porque fez com que eu conseguisse entender aquilo que estava me machucando,
para eu poder me desprender daquela dor e também permitir com que ela fosse embora. Eu não sei de que forma você vê isso, como você entende, mas é mais ou menos assim que eu me senti, um pouco mais leve. E para falar sobre isso, eu tô com ela aqui, Elisa Pires, não é? Isso, Tá, obrigada. Obrigada, deu certo. Ó, as duas de vermelho. É. Falei, hein? Primeira vez que eu falo esse tanto na abertura. Ah, que lindo. Mas já relatei. É assim mesmo. E isso é muito importante, porque o que você está relatando é o luto não reconhecido. E o luto não reconhecido, para algumas pessoas, é besteira. E não é. E não é. Ele pode levar a depressão e a outros problemas emocionais ou psiquiátricos, tanto quanto o luto de uma pessoa, né? E a gente chama de luto não reconhecido, às vezes, às vezes não, a gente chama de luto não reconhecido a morte de um animal, De um uma ente separação, querido, uma separação. ser mandado embora de um trabalho, a pessoa entra num estado de luto mesmo, né? E aquilo é muito intenso para o cérebro. O que a gente trata com MDR, queria colocar aqui que o MDR é uma abordagem vinculada a neurociências, é totalmente científico, tem mais de 900 trabalhos randomizados e não randomizados, e além da neuropsicologia, sou certificada ibero-americana em MDR e BrainSpot, que é outro também que trabalha mais ou menos com a mesma linha. Então, o que a gente trabalha? Com o sistema límbico, né, que é o meio do cérebro. Lá no meio desse cérebro tem uma estrutura chamada hipocampo, que ficam as nossas memórias de longo prazo. Né? E pertinho desse hipocampo, que ele tem uma outra estrutura que é a amígdala. Essa amígdala é responsável pelo sistema de luta e fuga. Então, quando você vê alguma coisa que te assusta, você foge. Sim. Você, assim, em frações de segundos, é muito rápido, acho que nem segundos, acho que é uma ligação muito mais rápida. Ela aciona esse hipocampo e ali tem uma interação de memórias. Aliás, essas memórias, elas vêm genética, epigenética, já está provado que até a 4ª geração vem os traumas. Ou seja, a gente traz isso aí de uma raiz familiar longa, então. Gestacional, eu acho, e pela minha experiência, que a maioria dos processos de ansiedade começam dentro do ventre. Ou seja, então quer dizer que, por exemplo, se a mãe teve um trauma durante a gravidez, a criança nasce inconscientemente, ela pode desenvolver o medo de alguma coisa. Por exemplo, o medo de voar, que ela não sabe nem de onde surgiu, sendo que ela nem voou ainda, pegou um avião, um medo de altura, alguma coisa, porque na barriga ela pode ter sentido isso através da mãe? Sim. Eu tenho um livro que eu sou coautora, até eu vou te dar um livro depois. Eu quero, eu adoro ler. Olha, é muito interessante que eu relato um caso de uma menina que ela tinha obesidade, porque os processos, eu cuido muito com transtornos alimentares que são recheados também de traumas. Aliás, Sim. Todas as coisas que não estão dando certo na sua vida, pode procurar que tem um impasse lá atrás, né? Essas memórias não adaptativas, enfim. E aí ela tem compulsão. E ela não consegue deixar de comer uma caixa de bombom. E numa das sessões, a gente começa gestacional, porque não é uma sessão que você faça logo no início de um tratamento. A gente não sabe o que a gente vai encontrar dentro do útero. Imagina você dentro do útero, você pode ter as sensações pelo cortisol, que entra direto pela barreira do útero, então você sente a mesma coisa que a sua mãe sente. Mas na literatura sempre diziam, eu tinha lido muito sobre isso, mas esse foi o primeiro caso que eu peguei, da pessoa ter uma noção. Só que o sistema nervoso, ele começa a ser formado no primeiro mês até o 3º mês, ele está formado. Então, essa memória vem da onde? Epigenética. Mas já estamos gravando tudo. Então, o que acontece? Essa menina, o pai era alcoólatra, quando soube que a mãe estava grávida, ele bate na mãe. E ela não sabia. E aí ela, no começo do reprocessamento, logo no primeiro mês que a gente estava tratando, ela traz, olha, o nenenzinho está com o braço virado. Olha, eu tô vendo uma bola dali a pouco, porque os pensamentos vão vindo, não é hipnose que tem rebaixamento de memória. Os pensamentos vão vindo, é como se viessem lembranças. E aí ela falou assim, nossa, eu tive uma lembrança como se tivesse um bebezinho com uma bola de sangue aqui na boca. E aí eu falei assim, vamos com isso. E continuamos lá com os movimentos, etc., os movimentos bilaterais.
E aí ela foi indo, foi indo, foi indo. Aí ela fala do nada. Ela trouxe a lembrança intacta. Ela falou: olha, meu pai bateu na minha Ou mãe. seja, isso estava adormecido dentro dela. Tava, e ela não sabia. Aí ela, bom, fez a sessão, ela ficou super bem. Depois ela entendeu que o pai começou a gostar, que foi o primeiro Uhum. impacto. E aí a pessoa sai da sessão muito bem, porque o torpor emocional é abaixado e a sensação física já não vem mais. E aí ela vai conversar com a mãe conta essa história para ela, que ela não sabia. E na semana seguinte ela fala: olha, eu consegui dividir um bombom em 3 e comer esse bombom em 3 partes. Olha só, ou seja, a compulsão dela vinha desse trauma lá que ela estava na barriga Vinha ainda. desse trauma que estava da barriga. E o EMDR, o que que ele faz? Como é que ele trata, né? Esse sistema límbico lá no meio do Uhum. cérebro. Ele faz o seguinte, através de movimentos bilaterais dos olhos ou das mãos, ele é como se ele fosse abrindo esse sistema límbico com essas memórias e liberando. Então a pessoa vai, é como se ela fosse trazendo lembranças ou sensações. Sabe aquela situação que caiu uma coisa, aconteceu uma coisa muito forte, e aí a pessoa fala assim: passou um carro, quase me atropelou. Eu falei: não aconteceu nada. Não, eu já Hum. esqueci e tal. Ou se não, alguém me xingou. Não, eu já esqueci. Passou. Fica a sensação. Pode ficar. Quando você dorme, você faz esse movimento bilateral. Uhum. Então o corpo tende a sarar sozinho. É como, por exemplo, vamos supor, foi assaltada, aquele trauma fica, você pode falar, não foi Fica. nada, não aconteceu nada, estou viva, vida que segue, mas fica um trauma, você sempre fica com receio de alguma coisa inconscientemente sem perceber. Exato, você falou exatamente isso. O que acontece é o seguinte: a gente tende a curar, mas tem coisas que o cérebro da gente não consegue curar, que é o TEPT, é transtorno de estresse pós-traumático. Uhum. E aí que a gente tem que entrar com tratamento. Só que a gente não sabe o que foi demais pro cérebro. Pode ser um assalto e pode ser um cala-boca na infância que Uhum. ficou travado naquela pessoa e mais tarde ela não consegue fazer uma apresentação em público. Então, é muito interessante isso, que o que é demais é para o cérebro, então a gente não sabe, ficam só as sensações. Então, depois de um tempo, o que que acontece? Aquela memória, ela vai atenuando, ela vai acalmando, e a pessoa acha que já foi, que já esqueceu, já está resolvido. Só que aí, ela escuta um tiro, ela escuta um barulho parecido com alguma coisa do assalto, Que ela já traz treme aquele gatilho, inteirinha, né? ela já treme inteirinha, já aciona. E aí o que que vai acontecer? O cortisol dela aumenta, aquela coisa toda. Então, mais tarde, ela pode desenvolver problemas físicos. Então, esse é o problema, é que um trauma na infância, onde o cérebro é verdinho, o cérebro verdinho é um termo que a gente usa, mas o cérebro é muito imaturo, então fixa muito. Uhum. Até 13 anos, tudo que pai e mãe fala, fixa. Então, a pessoa leva aquilo como verdade. E Uhum. depois, na vida adulta, às vezes ela não consegue se desvencilhar de muitas coisas. Eu vi que no seu Instagram tem muita coisa sobre falando de violência feminina e tudo Sim. mais. Pais violentos, e a nossa história social não é legal nesse sentido, porque o pai que era bom pai batia, Uhum. né? Então, pais violentos, essa estrutura toda que nós vamos trazendo, primeiro, que é um celeiro de narcisistas e Uhum. dependentes emocionais. Total. E segundo, que o que que fica para a mulher? Fica, porque a mulher tinha que servir ao homem. Eu tenho um livrinho Uhum. que a minha mãe me deu de 1966, que como se comportar com seu marido. Antigamente era muito comum você ver as mulheres servindo aos homens, O né? homem Hoje, isso daí é um dos comentários, uma das visões mais, como é que eu posso dizer, mais discutidas na internet, porque a gente tem os Red Pills, que inclusive a gente tem visto aí o número de feminicídio, que até comentei no começo do pod, justamente por conta disso, que a mulher tem que servir, que é o homem que manda, que a hora que eu quero você tem que ceder, e se você não faz, ele dá um jeito de agredir você primeiro emocionalmente, depois ele vai pro fisicamente, e muitas vezes levando a óbito a parceira, a companheira dele, muitas vezes de forma absurda. A gente acompanhou recentemente diversos casos, a menina que foi arrastada no carro, eu recebi até o vídeo de como ela ficou, fiquei transtornada com a cena, Deus que permitiu que ela tivesse viva, porque ela tem os filhos dela, a outra que levou 61 socos no
elevador. Essa daí que teve o influenciador conhecido que fala tanto sobre, né, ele enfatiza a questão da mulher servir mesmo o homem, que tem, ele, sabe, bate de frente, são esses perfis red pills, isso tem que acabar logo de uma vez, e não, eu falo, na Bíblia tá lá, o homem tem que ser provedor, mas gente, o provedor não é questão só do dinheiro, o provedor é a questão de você prover o respeito, a responsabilidade afetiva, é você ser companheiro, é você trazer segurança emocional, financeira para sua parceira, e o quanto que isso não gera um trauma numa pessoa, imagina essas mulheres que sofrem agressão, o quão não ficam traumatizadas até mesmo de se relacionar novamente, porque cria um bloqueio, né, Elisa? Ó, por exemplo, o EMDR, eu acredito que foi o que a gente comentou, deva ser uma das portas para que elas possam tratar esses traumas. Sim. O EMDR, para quem não sabe, foi criado na década de 80 pela Francine Shapiro. E foi se expandindo no mundo afora, e tem sido uma das alternativas na terapia para poder ajudar a trabalhar esses traumas, né? De que forma esses traumas, por exemplo, nesses casos que a gente citou agora de agressão, violência doméstica, pode auxiliar a essas mulheres a recomeçarem, a se reconectarem e não deixar com que esse medo absurdo que fica tome conta e elas se privem de uma possível felicidade a dois, porque a gente deixa de acreditar no outro, né? Deixa. E outra coisa, a coisa é tão complexa que eu estava falando, né, dessa sociedade que vem trazendo essa marca de violência. Então, o que a mulher acredita? Ela vem de uma família violenta. Ela confunde segurança com violência. Então, aquele homem que ele já apresenta traços de agressividade... É como se a agressividade fosse segurança, não, né? Não é uma coisa que é coisa da vida, você tá entendendo? Aquele homem mais agressivo, ela começa a sentir uma afinidade. É aquele homem que chama a atenção dela. Então, se ela não trata essas questões de infância... Se ela não trata essas coisas que estão ocultas, ela não sabe. Ela vai ser morta naquele relacionamento e fica. Porque ela confunde segurança com agressividade. Porque papai e mamãe eram assim comigo. Você entende? É oculto isso. Então, esses casos, tem que lidar com isso. Inclusive o Red Pill. Ele, se não for narcisista, porque não vem para terapia, né? Não vem para terapia. E eles não assumem que são, né? Mas se não for... Pode ter certeza que eles vieram de lar violento também, onde o homem, a característica masculina, era ser violento. Então, a gente pega uns casos assim, eu não cuido de vitimizador, porque o último que eu peguei, eu fiquei 4 horas estatelada na cadeira, escutando os horrores. Eu não sei como que aquele homem tinha sobrevivido. Sério? Até ali. Sério. Eu fiquei 4 horas estatelada, olhando para ele assim, e ele me contando das coisas de infância. O pai, com certeza, tinha problemas seríssimos psiquiátricos, e eu não sei como que ele sobreviveu aos ataques do pai. Com certeza esse pai também batia na mãe, não sei se esse pai matou algum deles, porque se não matou, querida, é Deus. Olha. Porque é uma coisa assim, sabe, Nordeste, zona bem afastada, sabe? Região bem precária. Então, não tem para quem pedir ajuda. Então, essas coisas são aprendidas. O MDR, ele ajuda a você a criar novos conceitos. A Francine Shapiro é a querida dos veteranos de guerra. Eles voltam a dormir. Porque quando você faz um movimento bilateral, é como se o cérebro fosse encaixando aquelas memórias não adaptativas, e fosse o torpor emocional abaixa, e a sensação física não vem, cura futuras doenças. E aí, o que acontece? A pessoa é capaz de ressignificar aquela situação. Porque senão, a pessoa termina de um relacionamento agressivo aqui, você pode ter certeza, ela dá meia volta com outro relacionamento. Eu peguei um caso uma vez que era muito engraçado, porque era uma pessoa que tinha... O marido eu acho que era psicopata, eu acho que nem era narcisista, eu acho que tinha traços de psicopatia ali. E ela não conseguia se desvencilhar, e aí ela conseguiu um amante. Falei, que bom! Pelo menos ela vai ter um carinho, porque o marido era... Eu acho até que o marido era homossexual e tudo mais, era uma coisa assim absurda. O amante era outro narcisista. Ah, você tá de brincadeira. Eu tô falando sério.
Aí a gente tratava a confusão do marido e a confusão do amante. Eu falei assim, minha filha, Meu deixa o amante, vamos Deus tratar do só o céu. marido. Vamos ver se você consegue se estabilizar para Se ver. resolve em um primeiro, porque você já tá arrumando um outro problema, né? Não consegue. Então você entende que é uma estrutura cerebral, é uma concepção cerebral. E aí a pessoa acha que tá tudo bem. Mas é uma coisa que impulsiona a gente para um lugar ou para outro. Então, as memórias não adaptativas, de novo, pode ser alguma coisa mais calma, pode ser como um grito ou alguma coisa que parece calma e que vai reverberar, inclusive na situação de trabalho mais tarde. Uhum. Imagina, eu tive um corretor que não conseguia vender. Ele não conseguia. Quando as pessoas estavam olhando para ele, ele se incomodava com os olhares. E o que que era? Nossa, o que que aconteceu que ele travava, Trauma gente? de infância. Quando ele nasceu, ele ficou na incubadora. O médico e os enfermeiros chegavam e olhavam para ele. Com aquele ar de... E aí, vai para frente? Como é que vai, né? Tensão, com certeza, naquele olhar, porque é um bebezinho, tá todo mundo ali, né, de olho. E ele fixou, e Ou seja, ele não desde lembrava. pequeno, então. Desde pequeno, incomodava os olhares para ele. É, Desbloqueou, ele foi embora. cai Ele foi muito super com bem. você comentou da hipnoterapia. Eu fiz hipnoterapia uma vez e descobri coisas que eu tinha que me travavam que eu nem imaginava. O MDR para mim foi uma coisa bem diferente. Eu até pedi para ela parar um pouco na hora porque eu não queria tirar aquela memória que estava, porque até então eu estava ainda presa naquela cena que eu te falei, né? Entre a realidade desse mundo e de um outro paralelo, muito possivelmente, porque eu pus a mão, eu senti como eu peguei esse copo agora. E aí, conforme a gente me vieram algumas imagens, algumas lembranças das quais me eram muito agradáveis, e eu não queria, eu falei, não consigo, não consigo. Isso pode acontecer, né? Mas isso acontece muito quando são coisas, para mim, eram momentos muito bons que eu não queria esquecer, ou com os momentos ruins também acontece, porque eu entrei naquela crise de choro de emoção, por ser agradável. Pode acontecer também no caso de uma lembrança muito ruim? Vem tudo. Vem tudo, vem as lembranças. Nesse caso, quando você... Isso a gente chama de reprocessamento. O seu cérebro estava começando a trabalhar para encaixar essas memórias, essas lembranças, essas coisas todas. Entendeu? E aí, o que você percebeu? Consciente. Eu vou encaixar e eu vou esquecer. Eu não quero esquecer, eu não estou pronta para esquecer ela. E a gente recuou. Porque a gente também tem que ter um limite e respeitar o espaço da pessoa. Você precisa desse espaço. Na pandemia, pessoas que procuravam a gente, um dia estava enterrando o ente querido, no outro dia estava com a gente. Eu lembro de um caso na pandemia que a esposa foi enterrada, né? E aí o que aconteceu? Ela morreu de Covid, né? E aí a família toda, é um grupo que a gente tem, a gente trata com pessoas suicidas, a gente, na época do Covid, a gente foi para cima disso daí, do Sul e tudo mais, liderado pela Dineide Nolasco, que é a minha psicóloga, inclusive. E aí o que aconteceu? Nós fomos lá, né? E começamos a fazer o trabalho. Em 3 sessões, a memória ainda tinha o luto, mas já estava mais acomodada. Ele já conseguia trabalhar. Eu fiquei com o pai. O esposo, né? Uhum. As outras meninas pegaram um filho, pegaram outro, aquela coisa toda. E aí, depois de 2, 3 sessões, ele já estava mais acomodado, já conseguia trabalhar, já estava mais, sabe, aceitando mais aquela morte, porque no começo do impacto, o que acontece? Você não consegue sair. Você mesmo falou do cachorrinho, da cachorrinha, da Mel, você fica estagnada. O que é isso? É a amígdala. Vou ficar aqui, não vou sair daqui. É a dor, entendeu? Congelamento. E aí, o que aconteceu? Os vizinhos começaram a falar que ele devia estar com outra. Que ele aceitou muito rápido. E aí, eu não sabia se eu dava risada ou se eu não... Quem tá de fora Pra sempre mim vai foi um criar outra elogio. realidade, gente. É o que eu falo, esse pessoal que tá de fora geralmente cria realidades, às vezes até a mais absurda. Tem 2 caminhos, ou você deixa falar, deita e dorme, ou você bate de frente. Mas é natural, porque a pessoa vê você, né, melhor. Até ouvi falar, não sei se tá errado ou não, que o MDR ele é uma das terapias que, de certo modo, é um tratamento até mais rápido, que ele é para trazer um resultado até um pouco mais rápido, mas que você tem que respeitar o tempo do paciente, porque às vezes não quer dizer que ele em curto espaço de tempo pode melhorar.
Você tem que ir no passo a passo, porque isso daí pode ser de um grau evolutivo. É assim mesmo? Muito, porque é o seguinte, na psicoterapia verbal, a gente utiliza zona de Wernicke de Broca, que é aqui, mais ou menos, essa região, viu, gente? Aqui fora. No córtex, na parte de fora do cérebro. O que que acontece? Essas memórias, elas ficam no meio do cérebro como se fosse um caroço de abacate. Como eu falei para você, hipocampo, ligado à amígdala, sistema de luta e fuga. Então, quando você passa por alguma questão traumática, a memória passa direto. Quando você vai estudar, infelizmente, né, a gente tem que ficar ali em cima do negócio, estudando, porque a memória de curto prazo, a memória recente fica no frontal. Depois ela vai consolidar e vai para nossa reserva cognitiva que fica no hipocampo. Então, o que que acontece? Esse movimento bilateral, ele é como se ele fosse direto, porque o nervo óptico, ele termina onde começa o sistema límbico. Então, ele aciona o meião do cérebro. E aqui embaixo também temos inervações que vão parar na base do cérebro. Então, o que que acontece? A pessoa, ela desativa aquela memória. E a gente não consegue isso na parte verbal. Eu ainda tenho uma certa dúvida aqui, que eu posso ser apedrejada agora, mas eu vou falar. Eu acho que, assim, esse negócio de você ir para psicoterapia e contar um estupro para a pessoa, ela não quer saber, ela não quer contar, ela não quer falar nada daquilo, aquilo dói demais, ela quer esconder da própria sombra. E aí ela vai e conta, na outra vai e conta. Será que não consolida melhor essa história no límbico? E será que depois ela não desenvolve doenças psicossomáticas por causa disso? Você entende? E no MDR, por que é rápido? Porque a pessoa vem com aquela questão. Então, a gente começa o movimento, você vai montar tudo, claro que tem um tempo todo, com você foi rapidinha. Foi, Prometo, assim, realmente não foi uma coisa muito, né? Mas, assim, geralmente a gente faz uma anamnese, a gente vai verificar, porque a pessoa, às vezes, quer arrumar um ponto, às vezes ela quer arrumar a casa toda, né? Então, num caso desses, você vai no ato que está incomodando. Pensa nisso e vamos com isso. A pessoa não precisa contar detalhes para você. Então, eu sou apaixonada por essa técnica porque ela respeita o outro. Ela não quer contar detalhes, nem para a sombra dela. E aí ela sai da terapia, como eu já vi muitas pessoas saírem da terapia super bem. Só que, geralmente, tem casos, tem situações que a gente já avisa e já fica de olho. Porque a pessoa pode dissociar, não é brincadeira de criança sempre. A pessoa pode dissociar. Geralmente, quando tem estupro no meio, é normal a pessoa ter vômito no meio, as sensações físicas vêm. Durante a sessão? Durante a sessão. Vem vômito, às vezes dá vontade, às vezes eu estava reprocessando uma vez um caso que era um impasse com o pai, de repente a pessoa teve vontade de ir no banheiro fazer. Era o pai. Ela desobstruiu. Nossa, gente. E depois ela voltou, eu falei, vai, eu espero você, pode ficar tranquilo. Ela foi no toalete e tal, voltou. Nossa, estou até mais leve. Era o cérebro. As engrenagens estão muito ligadas. A gente não pode esquecer que quem faz regulação no cérebro também das nossas emoções é um nervo que se chama vago. Ele se chama vago porque ele fica no tronco encefálico e além da regulação dessas emoções do cérebro, ele também faz o sistema autônomo, ele é responsável pelo sistema autônomo. Batimento cardíaco, movimentos peristálticos, você entendeu? Então, o nosso emocional está muito ligado à parte física. Então, por isso que a gente tem sempre essas memórias não adaptativas, esses traumas que a gente enxerga maior mesmo. É interessantíssimo você cuidar. Por quê? Porque sempre tem. A gente também vive num mundo tão louco. Todo dia a gente tem alguma coisa acontecendo. Você traz transgeracional? Não tem como. Eu já nem assisto mais notícia, evito ver notícia na internet, que eu não consigo. Eu fico totalmente traumatizada com aquilo que eu vejo, o tamanho da maldade se é que se pode chamar de ser humano. Então, cada vez que você escuta alguma história ruim, por isso que não é bom as pessoas que não são profissionais ficarem escutando coisa ruim dos outros, porque já está comprovado que cada vez que você escuta uma coisa ruim, o seu cérebro, você abaixa a sua imunidade durante 3 horas.
Ai, acontece isso então com o organismo? Para o organismo. E quando você vê alguma coisa ruim acontecendo com o outro, o nosso cérebro não entende que é com o outro. Ele traumatiza também de ver aquela situação. Tem uma coordenadora minha, que ela é PhD em neurociências, doutora Regina Nogueira. Ela é muito engraçadinha, que ela falou assim, gente, eu não assisto Nemo. Aquele filme é um horror. O peixinho já nasce órfão, porque ele já perdeu toda a família, ele é sequestrado e ele ainda é deficiente. Olha o grau de sensibilidade. Verdade. Ela lida com mulheres também. Nossa, e fora a Dory, né, que tem a perda de memória recente, coitada. Aquele filme é angustiante do começo ao final e a gente não se dá conta. Não, vários filmes, na verdade, que se a gente for parar para pensar, até desenhos, tem várias mensagens ali que se você parar para analisar, coisas que de infância eu assistia, eu nem parava para ver, eu vejo análises hoje, a gente nunca vi por esse ângulo. Então, a violência da mulher, voltando de novo nesse assunto, nós vivemos numa sociedade violenta. Enquanto a gente não tratar isso, tanto o quem é violento, que com certeza ele sofreu violência na infância, ou teve algumas coisas. A gente vai ver a história deles. Mas terrível. Não deveria ser diferente? Eu penso assim, do meu ponto de vista, né? Eu acho que se uma pessoa ela passa algum tipo de trauma, uma violência, a ponto dela saber o quanto aquilo é doloroso, por que ela vai fazer com o outro? Sabendo que aquilo ali dói. O que acontece na cabeça de uma pessoa? É claro, é difícil falar porque são várias possibilidades, são várias mentes, várias vivências, a gente não tem como falar pelo próximo, mas o que será que desperta numa pessoa que passa isso a ponto de jogar isso em cima de uma outra pessoa como se ela fosse a culpada por aquilo que ela passou? É assim, uma criança, ela tem um cérebro imaturo. Para ela, papai e mamãe são deuses. E o ambiente que ela vive é o único que ela conhece. Se ela passa por violência, aquilo se torna natural para ela. E aí ela vai desenvolvendo, ela vai percebendo que papai é violento, mamãe fica quieta. Então, violência dá poder. Mas essa coisa não é assim tão clara. Você tá entendendo? Mais tarde, aquela criança que nasceu, que ficou naquele lar, que era mais violento, ela vai ter suas inseguranças, porque a gente já tem naturalmente nossas inseguranças. E aí, o que ela aprendeu? Ser violento é poder. Então, eu vou também ser poderoso. Então, quando você vai ver esse ciclo de violência, a pessoa violenta, ela tem muitos problemas. Mas eu não cuido. Tem o Maher, um colega meu maravilhoso, que eu falei que eu queria colocar a mão nele, ele tá na Austrália, não sei se ele tá na Austrália, ele é do mundo, mas assim, ele cuida só de vitimizadores. Quando tem algum caso assim, eu passo pra ele, porque pessoas que mataram outras pessoas e tudo mais, eu ainda não tenho uma ascensão espiritual tão grande pra... Vai um pouco mais além, E você né? fica com dó também da pessoa, porque é o que nem eu falei pra você, né, esse caso que eu fiquei 4 horas ali com a pessoa e tudo mais, que eu não posso falar mais detalhes, né, mesmo porque, né, Sim. mas a pessoa não veio por causa dessa violência, ela veio porque ela estava numa situação emocional que ela não conseguiria assaltar, fazer as coisas dela direito, você tá entendendo? Poderia ser pego pela polícia mais fácil. Que loucura, gente. E era uma pessoa que tinha dinheiro. Eu falei, não, é melhor não. E que é até engraçado, porque você para pensar, a maioria das vezes você olha, a gente sabe o número de pessoas que tem, às vezes, não tem, às vezes, oportunidade, se vê numa situação vulnerável e acaba partindo para o crime, às vezes até para poder sustentar a família, o que não justifica, porque, né, a gente vê quantas pessoas que têm dinheiro, que tem uma situação financeira super boa, às vezes você olha, a pessoa nossa, a pessoa tem postura, ela fala, conversa bem, ela se socializa bem e comete crime do mesmo jeito. Isso daí é um distúrbio que há no comportamento da pessoa, não é? Às vezes vai para questões psiquiátricas. Eu tô falando aqui de traumas, mas eu não quero passar a mão na cabeça de ninguém, não porque tem advogado. Tem a lei, você tá entendendo? Eu acho que tem pessoas que são verdadeiros dinossauros e assim, não tem condições de conviver com outras pessoas. Então aí a lei vai tirar. Eu acho que o sistema poderia melhorar, etc e tal, mas a lei vai cuidar disso, eu cuido de traumas. Eu vejo essa parte, graças a Deus. Tanto é que tem uma coisa que eu adorei, que eu vejo que foi na Itália, que foi aprovada agora, prisão perpétua para quem comete violência doméstica.
Foi na Itália, não foi? Porque vai cometer outras vezes. Então, Mas assim, eu por que acho que não no tratar? Brasil devia ser igual. E Devia ser dependendo igual da no mundo violência. inteiro. Mas olha, esse problema é uma coisa meio delicada, porque, assim, eu passei por uma experiência muito delicada, muito novinha, que eu tinha acabado de a gente tentando, o marido era violento, a gente tentando dinheiro para mudar a pessoa daqui, e a gente fez errado. A gente pegou o dinheiro e entregou metade do dinheiro na mão da pessoa. A pessoa sumiu. Sumiu. E depois de um ano eu pego a notícia que ela foi morta pelo... Aí eu me senti muito mal. A gente aí vai para psicoterapia, né? Com certeza. É assim, psicólogo precisa fazer psicoterapia, não tem como. Acho que todo mundo, né? Todo O psicólogo, mundo. sim, acho que até mais, porque ele lida com diversas situações de diversas pessoas. Imagina o tanto de energia que você não pega. Como que não fica somente pensando na situação, na vivência daquela pessoa que está ali sentada sendo tratada? Isso é óbvio que você vai precisar. E tem coisas que impactam, que nem eu falei, tem coisas que o cérebro impacta, tem outras que a gente não imagina que impactam. Uma vez, eu vou até falar essa história até engraçada, Lá vem. mas essa história é muito cômica. Na verdade, eu escutei, estava tratando de uma pessoa que tinha problemas sexuais, porque eu também sou sexóloga clínica, mas é a questão clínica mesmo, sabe? E aí, me falando, eu acho que tinha um pico hormonal na adolescência, e a pessoa ficava louca, pensando que tudo era sexo. E nisso, comentou lá uma situação com uma galinha, e eu impactei. Eu fiquei mal. E aí eu não percebi, porque o que aconteceu? Olha como o cérebro da gente é. Isso daí é um exemplo para quem está escutando, porque às vezes a gente acha que é uma coisa e não é, sabe? Aí eu comecei a sonhar com a minha mãe atropelada. Comecei a sonhar com coisas que eram histórias de supervisão. Caramba. E aí eu fui pra psicoterapia. Olha, eu tô tendo pesadelo, a coisa tá muito estranha. Foi parar na história da galinha, que eu chorei a cântaros por causa do bichinho. Gente sabe? do céu, que absurdo. Então, assim, tem coisas que impactam a gente. A gente não sabe. Eu também tenho essa sensibilidade com animais, você sabe. Eu gosto muito, eu acho que são muito vulneráveis também, como as mulheres também estão muito vulneráveis. Então, os vulneráveis, eu sou muito de acolher os vulneráveis, né? Então, impacta. E a gente precisa fazer psicoterapia. Agora, uma coisa muito interessante, o MDR não é só para traumas no sentido de coisas ruins. Tem o Brian Spohn, tem um livro, o David Graham, falando do cérebro no esporte, onde ele cuida de uma ginasta que não conseguia dar um salto e fazendo a técnica, que é um braço do MDR, só com um ponto só de mirada. Parece que o cérebro vai abrindo, sabe? Ela vai para um problema da mãe. E no dia seguinte, ela faz o salto e nunca mais erra. Olha só. Então, o trauma, ele bloqueia o corpo. Ele bloqueia problemas afetivos. Ele causa problemas afetivos. Ele causa problemas físicos, doenças. E ele causa também bloqueios para o desempenho profissional. O que é o trauma, então, para o MDR? Olha, eu chamo de memórias não adaptativas cerebrais, porque é o cérebro que comanda. A gente não sabe muito bem como é que tá. A gente só sabe que, poxa, isso daqui tá dando errado, e deu errado de novo, e deu errado de novo. E aí o seu cérebro vai levar no ponto. Não tem uma cartilha certa, sabe? É o seu cérebro. Cada pessoa tem as suas experiências e decodifica ela de forma diferente. Então, o seu cérebro vai levar lá, naquele ponto. Então, são memórias não adaptativas cerebrais que fazem com que você tenha afinidade para certas coisas ou tenha, evite certas coisas e que, com certeza, eles direcionam você na sua vida sem que você perceba. Ou seja, às vezes, então, você pode ter um problema, vamos supor, eu, por exemplo, claro, não vou fazer isso aqui porque não é uma consulta, vou usar como um exemplo. Vamos supor que eu tenho um problema de relacionamento. Eu, por exemplo, não acerto me relacionar com ninguém. Aprendi a ser autossuficiente por conta de traumas em relacionamento. Isso é algo que é tratável para que eu possa me permitir a me relacionar novamente, conhecer uma pessoa, ou não. Isso daí é uma coisa que realmente, de fato, hoje, você já decidiu ser assim.
os seus traumas estão lá, mas já é uma decisão, por mais que a gente trate, se você não mudar essa decisão, acontece essa confusão ou não dá para tratar realmente? Dá para tratar, porque o que acontece? De novo, os traumas de infância. Como que você... Isso daí está muito ligado a uma teoria que é maravilhosa, chamada teoria de apego. Como, até no meu Instagram tem lá umas criancinhas que eles mostram a criança que é insegura, ela olhando para todo quanto é canto, a criança que ela tem mais segurança, ela indo e voltando. Sabe aquela frase, quando você pode ir, você se sente segura para ir, você vai mais longe porque você tem para onde voltar? Sim. Então, isso é pai e mãe. Então, o que acontece? Geralmente, esses traumas estão ligados ali atrás. Não necessariamente que os seus pais fizeram coisa errada e tudo mais, porque a gente, quando é pai e mãe, a gente faz o melhor da gente. Sim. Mas acontece que às vezes alguma coisa ficou. E aí a gente trata. E aí você começa a se relacionar. Porque o evitativo, mais ou menos, é assim. O apego evitativo que eles falam, né? Claro que tem uma mescla, a coisa não é tão retinha assim. Mas é assim, você gosta de uma pessoa. Aí você começa a olhar, aquela pessoa começa a vir, aí aquela pessoa chega junto e vem, olha, tô gostando de você e tudo mais, aí começa a te trazer flores, começa, não, tem alguma coisa errada. Deve ser narcisista. Que é a primeira coisa que a gente vai pensar, né? Ainda mais agora que veio essa coisa toda do narcisista. Porque até então, antigamente, nunca se mais. falava em narcisismo, né? As pessoas não conheciam os transtornos de personalidade, mas sempre houveram. E tem muito por conta da nossa sociedade também. Mas você tem, entendendo agora, a gente vendo esse espectro mais largo, mais amplo, a gente tem que ficar... Eu acredito no ser humano. Eu acredito ainda no ser humano. Eu acredito que ainda tenha formas de lidar com certas coisas, porque tudo é dor. O narcisista, o psicopata é neurológico. Ele não sente. Você pode cair ali que ele fala, caiu. Você entendeu? Ele não sente, putz, nossa, será que ela se machucou? Será que doeu? Não tem. Ele vai ter geralmente, o psicopata estão assim em igrejas, porque eles querem sucesso, eles querem mostrar poder, eles adoram dinheiro, política. Olha, uma visão que eu não tinha. Agora, o narcisista é assim, mamãe, papai, tô aqui. É uma ferida, é um buraco de não ser olhado. E aí ele precisa procurar suprimento toda hora. Olha como eu sou bom. Olha como eu sou bom. Olha, e tem vários tipos. Tem aquela pessoa que é narcisista. Eu tô doente. Eu não sei o que, não sei o que lá. Então, tem um espectro. Tem outras doenças mais. Tem borderline. Tem outras questões mais. Você tá entendendo? Então, assim, o que acontece? O narcisista é aquele que aprendeu a se mostrar porque ele tem um vazio dentro dele. Ele não se acha bom. E é o perigo, que eu acho que é bom frisar aqui, que eu falei, mas eu acho legal frisar aqui, porque o narcisista, ele vai atrás de pessoas com muito brilho, muito poder, bonitas. Para ele poder usurpar aquilo, né? Para ele poder se projetar. Aí ele se projeta, mas o outro não pode ser mais que ele. Então aí ele começa a chincalhar. Ele começa, não pode bater, né? Não. Desculpa aí. Mas ele começa a rebaixar quem tá do lado, porque não pode ser melhor que ele. Aí ele causa problemas, aí a pessoa começa a gritar, e aí ele põe no viva voz pra todo mundo olhar. Ele manipula, porque daí ele faz a outra passar de louca. Aí começa aquelas coisas que... E o narcisista é muito legal fora de casa, então ninguém imagina que ele é. Porque os próprios colegas protegem. Porque ele é super legal. Ele é um cara legal. Como que ele pode ser aquela pessoa ruim que a outra tá falando? Não é possível. Exatamente. Mas o que leva o cara a ser desse jeito é o vazio. E quem sabe, geralmente, quem é o narcisista é a esposa. É a vítima, né? É a vítima. Filho. Que é um caso, assim, casos que eu choro na rampa é quando tem a mãe narcisista. Autoestima. Mas é interessante, olha só que interessante, quando tem um narcisista assim na família, pai ou mãe, tem os filhos, né? Tem o querido filho de ouro, que é aquele que vai dar tudo, inclusive sendo desonesto financeiramente, porque ele chega a dar mais coisas financeiras para aquele filho. Tem aquele filho invisível e tem o filho que é bode expiatório, que é o que eles macetam. Mas o bode expiatório é o que tem mais chance de sair desse ciclo. O invisível, ele tem grandes chances de se tornar narcisista também. E aquele que recebe muito,
ele não consegue conquistar, então Acaba ficando dependente. ele não vê a força dele. Geralmente quem vem para psicoterapia é o bode expiatório, com uma força. Que é o que sempre leva, né? Não tem jeito. Mas é o forte. Embora seja, mas vem com a autoestima lá embaixo, não consigo fazer nada certo, e as coisas às vezes Esse tipo de pensamento acaba até travando muito, né? Porque você já praticamente absorve para você essa realidade. Eu não sou capaz, eu não consigo, eu não posso. Junto com uma dependência emocional é o pacote perfeito para pegar um caso de narcisista e de um psicopata. Porque a pessoa acaba ficando, pelo amor de Deus, me ama. É o caso do apego. Papai e mamãe não gostavam de mim, mas eu preciso de alguém que olhe pra mim. Uhum. Então fica ali. A pessoa, não quero você, não sei o quê. E a outra vai, não, pelo amor de Deus, me ama. Não, você vai vir, você não vai vir, você não sei o quê. Pior é que isso daí existe. Sabe? Aí quando você faz psicoterapia, você começa a enxergar isso. E você começa a se fortalecer quanto a isso. E ninguém vai exigir que você, olha, tem que separar. Olha, tem que deixar. Às vezes é até uma lição para a pessoa se fortalecer ali, sabe? Dependendo do caso. Agressão física já não tem mais conversa. Agressão física é justiça. É justiça, porque partiu para agressão física já é falta de respeito, já perdeu tudo. É perigoso. Como que você vê a questão da rede social hoje em relação a tudo isso que a gente falou? Porque a gente sabe que hoje a gente praticamente vive em função de internet full time. A internet, ela consome muito do dia e da mente das pessoas. É um bombardeio de notícias e acontecimentos e tudo que ocorre. A gente brigando por like, por views. E muitas pessoas usando da internet para aplicar golpe, seja sentimental, financeiro, o que for. E um campo perfeito para pessoas narcisistas. Você vê hoje a internet como ainda uma chave para, com o número de informações que a gente tem, auxiliar muitas pessoas, ou como já um sinal de alerta para quem hoje está na internet, ter uma atenção especial para não sair acreditando em todo mundo que sai falando bonitinho por aí? Sim, na internet a gente pega a feira inteira, né? Não é só a abobrinha, Total, não. é tudo junto e misturado, a feira né? inteira. Eu vejo cada coisa que eu falo, meu Deus do céu, eu estudo tanto, eu tenho tanto medo de falar besteira, e quando a gente vê umas coisas assim, a gente fala, meu Deus. Mas enfim, e aquela pessoa com não sei quantos mil seguidores, outro dia, uma pessoa que tem não sei quantos mil seguidores, evangélica e tudo mais, fez num evento aí, fez um protocolo de perdão. E uma paciente minha foi perdoar um estuprador. Menina, ela veio dissociando. Sabe? E a mulher entende, aplausos, aquela coisa toda. Então, assim, tem coisas que as pessoas estão chegando para aparecer, estão chegando às raias da irresponsabilidade. E eu acho que tem muita gente hoje se auto-intitulando coaching de muita coisa e não tem sequer visão, conhecimento, nem aprendizado para passar adiante, vendendo curso na internet de coisa que nem sequer sabe viver. Eu fico abismada quando eu vejo esse monte de gente jovem. Porque eu tô vendendo curso de isso, de aquilo outro, e não sei o que, nanana. A pessoa às vezes não tem nem informação, a pessoa não tem nenhuma uma visão formada de vida para poder se auto-intitular coaching de alguma coisa. Acho que meio que ficou meio que, como é que eu posso dizer, eu tô tentando não ser muito pesada na minha colocação, mas tá tudo muito prostituído. É isso mesmo, eu assino embaixo. E eu vou falar uma coisa para você, lembrando que o narcisista, o psicopata e outros transtornos de personalidade, outras questões mais, até psiquiátricas, eles querem dinheiro e poder. E tem um poder de persuasão. Então, é o papo mole, você tá entendendo? E a pessoa leva. Só que, eu acho que é o seguinte, por isso que eu defendo psicoterapia. As pessoas têm que fazer suas escolhas. Não tô dizendo, parece que, não sei que país aí, eu tava escutando falar, que da Europa, se não me engano, antes de 13 anos foi proibido crianças ficarem com o celular na mão, usar essas redes. Eu acho super justo, o cérebro tá em formação. Tá? Aqui no Brasil não dá. É muito delicado. Até porque pai e mãe hoje em dia, a maioria quer ter filho, mas não quer ter o cuidado, não quer resolver o problema. Já larga o celular, vai lá brincar. E aí a criança não tem educação, porque a educação base vem de casa. O professor não tem obrigação de dar. O professor tá lá para ensinar outras coisas, né? Você já escutou falar num livro... Posso falar palavrão?
Ai, pode se sair, saiu, pode falar. Beleza, não sou eu, é o livro. Tem um livro chamado, como que é? Cérebro de Cretinos. Acho que é Cérebro de Cretinos, uma coisa assim. Ele fala, não sei o que de cretinos, e ele fala sobre, é um francês que estuda, que ele fala que é a nossa primeira geração que os pais estão criando as crianças com QI abaixo. Esse título de palavrão é para marketing, né? Com certeza. Mas tem todo um estudo. Olha como é delicada essa coisa. E para quem é adulto, cuidado. Porque você tá carente, o outro tá falando que você é linda, que você é isso, que você é aquilo, você cai. Não é você, não sou eu, é todo mundo, você tá entendendo? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com a internet, sabendo que persuasão é uma das características maiores do narcisista e do psicopata. Eles levam na lábia. Não é à toa que o maníaco do parque, uma das meninas sobreviventes, foi lá na cadeia. O que ela fez? Foi dar um beijinho nele. Depois ela foi pra perto. Sabendo dessa. Pois é. Olha o poder de persuasão do cara. A Christiane Richthofen. Ai, gente, olha, eu vou falar. Eu vejo o povo fazendo filme desse pessoal cometeu crime. Transformando em estrela esses assassinos. Eu vejo isso, acho que não deveria nem criar-se a ideia de trazer à tona uma história tão triste, mexer numa ferida como essa. Eu entendo o trabalho dos artistas, dos diretores, super respeito, mas eu não acho legal, eu acho um desrespeito tão grande com a família, em trazer à tona aquele momento tão doloroso, apesar que os pais lá dela não estão mais aí, mas ela tá. E o restante da família, sabe? Eu acho muito triste, é muito delicado. Enfim, é um tema que se a gente for falar, a gente vai ficar... Mas o tempo já passou. Ai, já passou. Passou rápido, que a gente nem viu. Passou. Bom, antes da gente encerrar, Elisa, quero até agradecer sua participação. Acho que a gente fluiu assim muito bem. Claro que 1 hora é pouco para falar sobre um tema tão vasto, mas eu queria que você deixasse para quem está em casa, né, a importância de se fazer uma terapia, passar por um psicoterapeuta, o quanto isso pode ser bom, ainda mais nessa loucura do nosso mundo atual, mundo digital, e o tanto de informação que a gente recebe ao mesmo tempo. Passa essa importância e já fala como que a gente pode encontrar você nas redes sociais. Então, muito importante você fazer psicoterapia, principalmente com reprocessamento de memórias traumáticas, com técnicas baseadas em evidências, que nem eu utilizo o MDR para tirar o trauma, e depois eu utilizo a TCC, a Teoria Cognitivo-Comportamental, para alinhar comportamento. Eu trato muito de transtornos alimentares também. Então é importantíssimo, não só por conta dos traumas, para que você desenvolva na sua vida de forma sadia, até mesmo profissional. Então você vai conseguir falar com mais habilidade, você vai conseguir se posicionar com mais habilidade, com mais firmeza, e principalmente você se autoconhecendo e cortando esses elos que empurram você para as coisas que você já conhecia, que já eram erradas, você vai conseguir fazer suas escolhas. Lembrando que essa questão da internet é escolha. Eu venho de uma geração onde a gente demorava 2, 3 horas para chegar numa biblioteca maravilhosa, que você... Ixi, agora eu vou entregar minha idade, né? E que você tinha que ver lá e pegar aquele monte de livro, levar para casa ainda feliz da vida. Agora, gente, tudo tá na palma aí. da mão. Só que assim, veja o currículo dos caras. Não vai acreditando em qualquer pessoa não ética. E outra coisa, coaching... Eu sou meio às avessas, porque qual é a formação do coaching? Fora do Brasil tem uma formação boa, mas dentro do Brasil pode ser um curso de formação real e pode ser um curso de 2, 3 meses. Tem psicólogo que é psicanalista, que estudou a fundo. Tem psicanalista que 2, 3 meses não é nem psicólogo. Então a gente está vivendo uma questão que você tem que saber o profissional que você vá. Não ache que psicoterapia feita por todo mundo é igual. E realmente faça uma psicoterapia bem feita, baseada em evidências, que possa realmente mudar a sua vida. É sobre, né? É sobre. É sobre. É igual, eu falo, para tudo na vida você tem que ter uma formação, até mesmo para política. É verdade, também Não acho. Pelo menos finanças, que eu acho que é o que a gente precisa. Rede social. Ah, tá. É Elisa com Z Pires.
.neuropsi, PSI. E posso dar meu telefone? Pode. Então, ó, meu telefone, mas é a minha secretária que atende, a Raquel. Então é 011 940 17 7180. Quem tiver alguma questão pode entrar em contato, marcar uma consulta que a gente vai estar atendendo. Obrigada por ter aceitado, ter vindo aqui, deu certo. Brilha Obrigada prosperidade você. pra gente. Amém. Que assim seja. Tá convidada a voltar. Eu quero. Eu tô aqui de volta. Por favor. E obrigada por ter me proporcionado aquele momento tão especial. Me ajudou bastante. Eu sabia o quanto era importante, porque eu também sou fã dos bichinhos. A gente compartilha mesmo. Mesma coisa. Não é? E o mais importante é não ficar carregando esse monte de peso morto, esses narcisistas, esses psicopatas, ó, soltar, né? Sim, Sobre se você isso, se autoconhece, se você realmente sabe dos seus buracos afetivos, você já identifica e delicadamente você começa a perceber a pessoa que é mais problemática, que tem uma questões, e você simplesmente cai fora, porque você não é psicólogo. Você não é psiquiatra, você não precisa trabalhar com isso. Nem escutar coisa ruim dos outros. Cuidado. É sobre. Obrigada, Elisa. De nada. Tchau. Ó, para você que tá aí do outro lado, não esquece de compartilhar, se inscrever, ativar o sininho. Toda quarta às 8 a gente tá aqui, aí você já recebe a notificação aí no seu celular. E ó, a gente falou tanto sobre isso, leva isso com você essa semana. Peso morto a gente não carrega, a gente solta, ó. Deixa aí. Semana que vem eu tô de volta.